Olá! Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para falar de um tema muito importante para nossa saúde, principalmente para nossa saúde mental. Vamos falar de nutrição. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, uma nutricionista maravilhosa que vai trazer aqui informações preciosas para todos nós. Então, convide aí quem tiver interesse em participar dessa live, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Estamos aqui esperando por vocês para esse tema super saudável, que é alimentação saudável, falar de nutrição, falar de saúde mental, o que tem a ver a nossa alimentação com a nossa saúde mental. Então não percam, fiquem aqui com a gente, convide aí as pessoas que têm interesse nesse tema. Já já a gente vai começar e eu vou trazer essa convidada mega especial para vir falar desse tema muito importante para gente. Como a gente conciliar aí essa rotina, o dia a dia, na correria do trabalho, né? Como a gente consegue fazer uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável de fato e o que isso impacta na nossa saúde mental. Tudo isso a gente vai saber nessa live com essa convidada mega especial que vai trazer todas essas respostas pra gente aprender cada vez mais a cuidar da nossa alimentação e, consequentemente, ter uma saúde física e mental, né, pessoal? Porque a gente sabe que sempre um tá interligado ao outro. Então, saúde mental tem muito a ver com a saúde física e a saúde física também tem muito a ver com a saúde mental. Por isso, cuidar da nossa alimentação é uma base, é a nossa base para a gente conciliar aí a nossa saúde física e mental e ter aí uma qualidade de vida, tá bom? Então, sem me alongar muito, eu espero que as pessoas vão entrando e a gente já vai aqui falando, até porque essa live ela fica gravada, então as pessoas também têm acesso de assistir, né, depois que eu deixo aqui gravadinha para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, tô vendo aqui Nora querida, vocês estão me ouvindo bem? Nora, minha colega de faculdade, que saudade, nossa, quanto tempo, seja bem-vinda, Nora. Ai, ali é a Mari, minha vizinha, oi Mari, lindona, Fernanda aqui, olha, tá em todas, obrigada, viu, Fernanda, nossa, muita gratidão aí pela sua participação, tá sempre aqui com a gente. Ai, tem uma aqui que eu nunca. Ai, boa noite. Chavela, é assim que pronuncia? Ou é só o nome do Instagram? Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Aparece pra mim, Chavela, é seu nome mesmo? Fala pra mim aqui. Ai, obrigada, Fê. Ai, a sua companhia também é maravilhosa. Muito obrigada pelo prestígio de estar aqui. É a Keila. Ah, é você, Keila. Keilinha, minha linda. Ai, meu amor, já fiquei te devendo, né? Nossa reunião, gente, hoje eu tava com uma enxaqueca agora à tarde que eu achei que eu nem ia conseguir fazer essa live. Um beijo pra você, Keila. Você fica aí camuflado, não sei que é você. Gente, mas vamos lá. Para começar, eu vou fazer o convite aqui para vou trazer a nossa convidada, a Simone, para ela se apresentar, para ela trazer aí Instagram conceitual, gostei. Muito bom, Keilinha. Então, vou trazer a Simone, essa nutricionista, para trazer essa conversa, esse bate-papo, para trazer informação para gente sobre os cuidados com a nossa alimentação. Então, vamos lá. Prontinha aí, né, Simone? Tô te chamando aqui. Oi. Oi, eu acho que foi. Tá indo. Ah, chegou. Pronto. Chegou, Olá, Nanda. chegou.
Ai, Boa seja noite, boa pessoal. noite, seja muito bem-vinda, Simone. É uma honra ter você aqui com a gente para compartilhar dos seus conhecimentos, trazer informação para a gente. Nós estamos aqui querendo degustar dos seus conhecimentos, das suas informações, para que a gente possa ter mais cuidado com a nossa alimentação, para que a gente possa ter mais saúde, mais qualidade de vida. Mas antes de mais nada, eu quero que você se apresente aí para as pessoas, para que elas possam te conhecer melhor. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com a Dalva. Foi um convite assim que me deixou imensamente feliz. Inclusive, é a minha primeira live no Instagram. Não tenho o hábito de me apresentar nas câmeras, nas redes sociais. E agradeço também a Cristiane, eu não sei se ela já está por aí, a Keila está, mas foi a pessoa que fez esse elo de ligação, né, entre nós duas. E estou imensamente feliz com o convite por estar aqui, né, conversando de dois assuntos que eu gosto muito. Primeiro, nutrição, que é a minha área de formação. Eu amo falar de nutrição, de alimentação, de comida como um todo. E também sobre saúde mental, porque a gente sabe que nenhuma área, né, profissional, nenhuma área de atuação sobrevive sem uma boa saúde mental. Então, é um prazer, uma honra estar aqui nesse momento com vocês. Então, deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou a Simone Rodrigues, sou nutricionista, especializada em nutrição estética e esportiva, porém eu atuo na área clínica também, então estética, clínica e esportiva, né? Então, sou nutricionista não há muito tempo, há 3 anos. Antes de ser nutricionista, eu sou bióloga também, trabalhei no meio corporativo, na indústria de alimento por 8 anos. Então, eu conheço bem como que é a rotina, né, de trabalho no dia a dia e entendo como que a alimentação, de certo modo, acaba ficando prejudicada, né, nesse contexto. Como que aumenta o nosso nível de estresse e ansiedade no dia a dia de trabalho. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho mais de informação sobre alimentação e nutrição, como que a nutrição pode impactar na nossa saúde mental e como também que a nossa saúde mental pode influenciar nas nossas escolhas alimentares, né? Então a gente tem aí um ciclo que é meio que um ciclo vicioso, vamos dizer assim, quando a gente não trata desses dois elos, que são super importantes para a nossa saúde. É verdade, Sim, é muito verdade isso. E, Simone, para começar, primeiro eu queria saber, queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, fazer uma introdução. Se fala muito de alimentação saudável, né? Hoje você vai para as redes sociais e tudo é alimentação saudável, tira o glúten, põe o glúten, suco de laranja faz bem, suco de laranja faz mal, comer ovo faz bem, comer ovo faz mal. É, tudo agora está em volta de uma alimentação saudável. Mas primeiro eu gostaria de saber de você o que de fato é uma alimentação saudável e como ajustar uma alimentação saudável para todos nós, para pessoas de todas as classes sociais, principalmente as classes mais vulneráveis economicamente. O que seria essa alimentação saudável? Perfeito, Dalva. Uma pergunta excelente. A alimentação saudável, ela se tornou um tabu, né? Especialmente diante de tanta informação que a gente encontra nas redes sociais. A gente sempre costuma dizer que de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo entende de nutrição e acaba compartilhando informações relacionadas à alimentação e nutrição, que acaba às vezes deixando as pessoas muito mais preocupadas, né? E entre aspas bitoladas com o que é uma alimentação saudável, né? As pessoas hoje em dia entendem que a alimentação saudável é você se restringir, você cortar, como você mesmo disse, né? Um suco. Tem pessoas que inclusive cortam frutas, o arroz, o pãozinho, né? E a alimentação saudável, nesse contexto, ela não é saudável. Quando você restringe-se de alimentos que fazem bem para o seu espírito, para a sua mente, que você compartilha de momentos sociais com aquela alimentação, a alimentação deixa de ser saudável. Então, o que é alimentação saudável? É tudo que de forma equilibrada, faça bem para o nosso corpo, né? Nos nutre e também faça bem para a nossa mente, que nos permite viver momentos sociais, nos permite compartilhar momentos com a nossa família, com os nossos amigos, de uma forma equilibrada, de uma forma
tranquila, né? Então, a alimentação saudável depende, né? Depende do que você está comendo, do quanto você está comendo, do como você está comendo. Então, a alimentação, ela tem todas essas vertentes para que a gente considere ela como uma alimentação saudável. Isso é o mais importante. Muito bom, sim. E outra coisa, Simone, a alimentação ela vai muito além de nutrir o corpo, né? Ela nutre a nossa alma, ela nutre as nossas emoções, as nossas lembranças, né? Exato. Muitas vezes um alimento ele nos reporta lá na nossa infância. Então, a alimentação ela também tem esse papel que vai muito além de nutrir o nosso corpo, nutre também as nossas emoções. E outra coisa, a alimentação saudável também tem a ver com a socialização, porque a gente Exato. sabe que se alimentar tem a ver também com estar, né? Estar junto da família. Quantas famílias hoje perderam o hábito de se alimentarem, de sentar na mesa, muitas vezes comem na frente da televisão, muitas vezes os eletrônicos hoje estão fazendo parte da alimentação das pessoas, das crianças, dos adultos, de uma forma geral. Então, o Exatamente. quanto que isso acaba impactando, né? Porque as pessoas acabam perdendo essa sensação de prazer que, na verdade, a alimentação nos dá. Então, acabam comendo simplesmente por comer, por uma necessidade, e às vezes não conseguem nem sentir o sabor dos alimentos, não conseguem sentir o prazer da alimentação. Isso também acaba impactando na nossa saúde mental. E aí eu queria saber de você, né, como que a gente concilia isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, para a gente que trabalha, por exemplo, que está ali na correria do dia a dia, como que a gente pode conciliar essa alimentação saudável na nossa rotina do dia a dia? Perfeito, Dalva. O que você colocou aí é algo que esclarece muito bem, né, o conceito de alimentação saudável também, porque a alimentação ela também é memória, né? Acho que todo mundo aqui tem aquela comida que te remete à sua mãe, à sua avó, né? Aquele cheirinho que te lembra um momento. Então, a alimentação saudável é tudo isso. E quando a gente para de perceber essas questões, né, essas características do nosso alimento, a gente perde essas memórias também. Então, quando a gente come ali na correria do dia a dia, com o celular ou assistindo TV, a gente não percebe aquilo que a gente está comendo. A gente precisa utilizar ali todos os nossos sentidos no momento da alimentação. Primeiro, você vê um alimento, você já começa a salivar quando você vê um alimento que você remete ali aquele sabor, né? Você lembra do sabor. O cheirinho também, o olfato é importante, assim como a atenção plena durante a alimentação. Então, quando você come com atenção plena, você consegue ter o prazer real da alimentação e ainda muito mais que isso, você consegue ter um sinal de saciedade muito mais, de forma adequada, o que normalmente não acontece quando você come ali na correria do dia a dia. Né? Você está comendo tão rápido, às vezes nem mastiga direito, né? Que é um ponto principal também da alimentação, a mastigação, e só engole o alimento já com o celular na mão, mandando mensagem, mandando e-mail, respondendo uma pergunta do chefe, uma pergunta do seu subordinado, e acaba não tendo ali o seu momento de paz e de tranquilidade. E isso afeta, sim, a nossa saúde mental. Primeiramente porque a gente acaba consumindo mais alimentos do que, de repente, o nosso corpo precisa, justamente porque a gente não emitiu ali aquele sinal de saciedade, né? Justamente porque nós não prestamos atenção àquilo que nós estávamos comendo, nós não comemos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais devagar, para que a gente tenha essa sinalização para o nosso cérebro de maneira mais adequada. Isso vai gerando, a longo prazo, um estresse crônico, né? Essa ansiedade, esse estresse do dia a dia, da rotina, e esse estresse crônico também faz com que esses sinais, né, essa produção hormonal que nosso corpo emite para sinalizar a nossa saciedade, a nossa fome, acaba ficando prejudicada com o passar do tempo. Então, sim, gera um prejuízo imenso para a nossa saúde mental. Como você falou, é uma via de mão dupla, né? Da mesma Exato. forma, as pessoas que têm ansiedade, que têm essa necessidade, essa compulsão alimentar, muitas vezes se alimenta sem ter essa necessidade, simplesmente para, de alguma forma, aliviar ali a sua ansiedade. Existe também, de contrapartida, muitas vezes a depressão.
A depressão faz o inverso, faz com que a pessoa deixe de De se comer, alimentar. né? Deixe de se alimentar por conta do transtorno. Então, o quanto que os transtornos mentais, eles estão relacionados com a questão alimentar, ou com a compulsão, que é no caso da ansiedade, né? Ou com a depressão, que é no caso de você deixar de se alimentar. Então, isso tem uma influência muito grande. E Enorme. aí, qual seria a dica que você traz para essas pessoas que têm essa ansiedade para se alimentar? E qual seria a dica para essa pessoa que está com essa dificuldade para se alimentar? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a alimentação, ela precisa fornecer nutrientes para que o nosso corpo funcione de maneira adequada, né? Todo o nosso corpo, ele tem um funcionamento que precisa ter do seu combustível, assim como um carro, né, que a gente tem, precisa de combustível para funcionar, o nosso corpo também precisa. E esse combustível nada mais é do que o alimento que a gente consome. Esse alimento, ele pode fornecer nutrientes de uma forma equilibrada ou não. Quando a gente não consome alimentos que são nutritivos, que fornecem esses nutrientes para que a gente produza os hormônios do bem-estar, né, que ative essa produção desses neurotransmissores, a gente acaba entrando em um estado de ansiedade, de estresse crônico e de depressão a longo prazo. Então, o que a gente precisa? O primeiro passo que a gente precisa dar para que isso não aconteça é a gente organizar a nossa rotina de alimentação. Eu sei que no dia a dia de trabalho, na correria, a gente acaba priorizando as atividades do nosso dia a dia, as entregas, e a alimentação acaba ficando em último prazo, né? Em último critério. Então, o que a gente sempre deixa a alimentação para depois, ou come na frente do computador, ou come na frente do celular, da televisão, para que a gente consiga entregar as demandas do nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa, primeiramente, é organizar essa rotina alimentar. Não é fácil, tá? E eu falo isso por experiência própria também, porque quando a gente tem muita coisa, muita demanda, a gente quer priorizar aquilo, né, que vai atender ao outro e nunca o que vai atender a nós mesmos. Então, organização é o primeiro ponto. E como que a gente organiza essa rotina? Tendo ali alimentos previamente preparados, para que a gente tenha um bom café da manhã. De repente, se a gente tem ali uma necessidade, a gente sente uma fome no intervalo, a gente precisa ter um lanche rápido também para que a gente consiga consumir naquele intervalo. As principais refeições, almoço e jantar, também ter essa organização de cardápio, né, uma organização de pré-preparo, auxilia muito na rotina de alimentação saudável. Porque quando você está na rotina, na correria do dia a dia, e não tem essa organização, você vai recorrer sempre aos fast foods, aos comfort foods, né, que a gente chama, que são os alimentos mais palatáveis, e isso acaba, a longo prazo, prejudicando ainda mais, causando mais danos à nossa saúde mental, justamente porque a gente não consegue ingerir os nutrientes que o nosso corpo precisa para essa demanda. E se você falou uma coisa super importante, né? A questão da prioridade. A alimentação, na maioria das vezes, não é vista como prioridade para nós, né? E eu falo para nós porque eu também me incluo nesse barco. Então, muitas vezes, essa falta de prioridade, né? Porque tudo é mais importante do que a minha alimentação. Então, as entregas no meu trabalho, filho, marido, a casa que eu tenho que limpar, enfim, sempre deixando a alimentação fora dessas prioridades. E é justamente aí que talvez a gente precisa rever, né? Porque, assim, veja bem, é tão importante a nossa alimentação para tudo, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, para o nosso engajamento, inclusive no trabalho, porque se eu não cuido da minha alimentação, eu posso ficar doente. E, consequentemente, se eu fico doente, eu vou ter perdas aí no meu engajamento, na minha produtividade, isso é fato. Então, a gente colocar como prioridade. Hoje, o que eu observo é que as pessoas, mesmo tendo a possibilidade, hoje, muitas pessoas foram beneficiadas com home office, e mesmo assim, essas pessoas não priorizam a sua alimentação. Muitas vezes pede iFood, porque
não suja a louça, né? É Então, isso. é a praticidade. Então, as pessoas hoje buscam muito essa questão da praticidade e não da prioridade. Então, tem certas coisas que a gente precisa dar prioridade. E a alimentação é isso. Então, quais seriam as dicas que você dá, por exemplo, para aquela pessoa que está querendo ali, que está, gente, eu juro, eu estou me esforçando, eu quero muito. Quais seriam as suas dicas para que essa pessoa inicie o processo de alimentação saudável ali, a feira, as marmitas? Quais seriam as suas dicas? Então, Dalva, justamente essa questão de prioridade encaixa como uma luva, né, na questão da rotina de trabalho. Porque a gente é uma das primeiras respostas que as pessoas trazem no nosso dia a dia de consultório quando a gente pergunta em relação à alimentação mais natural, mais saudável, mais equilibrada. É justamente a falta de tempo. O que a gente sabe é que nem sempre é o tempo, às vezes é muito uma questão de prioridade. E priorizar a alimentação mais nutritiva nem sempre requer o preparo em casa. É óbvio que é o melhor, mas hoje a gente já tem opções também de entrega de alimentos que são mais naturais, né? Então, a gente tirar um tempinho do nosso dia a dia para fazer esse preparo, para organizar as marmitinhas, fazer uma lista de compras, já faz com que a rotina alimentar fique mais ajustada, mas quando não é possível, a gente tem as opções de entrega também. Então, sempre pensar não no tempo, mas nessa prioridade que a gente trata a nossa saúde, né? A gente vive num país que é considerado um dos países com mais pessoas ansiosas no mundo. Nós temos o índice cada vez aumentando mais. E essa ansiedade, ela reflete na nossa alimentação também, né? Assim como eu falei lá no comecinho da live, como que a nutrição pode influenciar na nossa saúde mental, mas também como a saúde mental vai influenciar na nutrição. Porque quando você está mais ansioso, mais estressado, fisiologicamente falando, você busca alimentos mais palatáveis. Você quer aquele alimento que te causa um conforto, que te remete a uma memória gostosa, né? E quando você tem em casa disponível, né, esses alimentos mais comfort foods, ou tem de fácil acesso e não tem uma rotina organizada, você vai recorrer a ele com certeza. E isso vai gerando esse ciclo vicioso que eu comentei antes também. Porque se você não está fornecendo os nutrientes que o seu corpo precisa para a produção, para a função desses neurotransmissores, como a serotonina, ela que é um neurotransmissor que proporciona felicidade, bem-estar, prazer. Se você não tem esses nutrientes disponíveis, você vai cada vez mais entrando em um ciclo de estresse crônico, de ansiedade crônica, que é difícil depois a gente recuperar apenas com alimentação, né? Então, um ponto bem importante é essa organização mesmo. Exatamente. E se é muito, a gente fala, quando a gente fala de saúde mental, existe várias outras coisas envolvidas, atividade física, alimentação, né? Várias coisas. E assim como, por exemplo, a gente precisa ter lá os nossos dias de ir para academia, a gente ter ali a nossa rotina, para alimentação eu vejo que não é diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rotina semanal para minha alimentação. Então, toda terça e quinta eu vou na vendinha, que são os dias que eles repõem as frutas. Então, toda terça e quinta eu vou lá para comprar verdura, fruta, né? Então, assim, eu sempre tenho em casa e sempre procuro fazer. Normalmente eu faço 3 vezes por semana, eu faço comida aqui em casa, então eu faço esses dias que é para sobrar para outros dias, mas sempre ali procurando fazer esse tipo de alimento, né? Esse alimento mais saudável, esse alimento é, mais natural, porque eu acho que é isso, sabe? Hoje Isso. a gente está muito assim, a facilidade, a gente está indo muito pela facilidade, então a compra alimentos já congelados, o suco de caixinha. Esses dias eu me peguei pensando, eu falei, gente, faz tempo que eu não faço um suco de fruta mesmo, né? Porque a gente vai no mercado, o que que a gente faz? Compra o suco de caixinha, porque é mais fácil, é só botar na geladeira e depois se servir. Então, assim, são esses hábitos que a gente precisa não mudar radicalmente, porque a gente não está aqui, até a gente conversou sobre isso, né? Que eu acho Sim, que
A alimentação não pode ser nada radical, a gente pode tudo, a gente pode comer tudo, desde que tenha o equilíbrio, não é isso? Exato. É isso mesmo, Dalva. Então, a gente buscar ter esse equilíbrio. Não é que eu não possa tomar um suco de caixinha, um refrigerante. A questão é o equilíbrio. Se eu tomar todos os dias Coca-Cola, certamente eu vou trazer alguns danos para a minha saúde, é óbvio. Mas se eu conseguir alternar, pelo menos tomar Coca-Cola uma vez por semana, eu já estou fazendo alguma coisa para a minha saúde. Então, assim, eu acho que é isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho justamente desse equilíbrio, né? Não dessa forma radical. Esse equilíbrio, a importância desse equilíbrio na nossa alimentação para a nossa saúde. Perfeito, Dalva. O equilíbrio é o que a gente busca na nutrição. Muita gente chega achando que comer saudável, fazer uma dieta é excluir e comer frango com batata doce, né? Mas não é bem assim. Você pode comer de tudo na Frango com nutrição. batata doce é ótima. Comer Sim, todos os dias, todos um os mês, dias, frango com batata ovo no doce. café da manhã. Isso é verdade. A gente recebe pacientes no consultório que já chegam falando: olha, eu não gosto de comer ovo todo dia, eu não gosto de comer frango, eu não gosto de comer batata doce, eu gosto do meu arroz com feijão, eu gosto do meu pãozinho e eu não quero ficar sem. Eu acho que já veio um preconceito, né, da nutrição que não é a realidade. Esse preconceito nutricional não foi determinado por nutricionistas, porque dentro da alimentação e nutrição a gente pode comer de tudo. A gente precisa buscar um equilíbrio. Existe uma base que a gente, um guia, inclusive, que ele é disponível para a população brasileira, que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele traz alguns grupos de alimentos, onde a gente tem ali na base os alimentos mais naturais, né? Que aí entra frutas, verduras, legumes, os cereais, especialmente os cereais integrais. Depois a gente tem os alimentos processados, né, que são os alimentos que a gente produz em casa, por exemplo, com adição de sal, de açúcar, de gordura. Depois a gente tem os alimentos ultraprocessados, que é aqueles que normalmente é fabricado pela indústria, que tem muita adição de açúcar, muita adição de sódio, muita adição de gordura e aditivos químicos alimentares. Quando a gente entende essa pirâmide, vamos dizer assim, esses grupos alimentares, e que a base dessa alimentação precisa ser constituída de alimentos mais naturais, mas a gente tem ali no topo esses alimentos mais processados, que eles não precisam ser excluídos, mas eles só devem ser evitados ou reduzidos o consumo, a gente começa a entender como que a alimentação saudável de fato funciona, né? O que é esse equilíbrio? Você priorizar alimentos mais naturais, alimentos que vão nutrir o seu corpo, que aí entra o que eu falei, frutas, verduras, legumes, os cereais, que aí entra o arroz, né, que é demonizado por muitos, tadinho do arroz, extremamente nutritivo, um carboidrato super saudável, que fornece energia para o nosso corpo, o feijão, que é extremamente nutritivo, riquíssimo em fibras, em proteína, né, e depois a gente tem ali uma moderação dos alimentos processados, que aí entram os pães, entram as massas, as geleias caseiras, né, os doces caseiros, que também podem ser consumidos com mais moderação. E, por último, aqueles alimentos mais processados, que a gente chama de ultraprocessados, que também não devem ser excluídos, mas eles são evitados, que é justamente a questão do refrigerante, como a Dalva citou, né? Porque se a gente consumi-los em excesso, a gente vai ter um prejuízo para a nossa saúde, sim, a longo prazo, né? Então, tudo é uma questão de encontrar esse equilíbrio e, dentro desse equilíbrio, se organizar para que você consiga fazer essas refeições de forma adequada. Quando a gente não tem a rotina organizada, como eu disse, a gente acaba caindo aí na cilada dos alimentos mais palatáveis. E onde a gente encontra esses alimentos mais palatáveis? No topo da nossa pirâmide, ali onde a gente deve evitar. É justamente o salgadinho de pacote, o biscoitinho recheado, né? O refrigerante, o pote de sorvete, o chocolate. Então, esses alimentos, eles são um comfort food, eles são alimentos mais gostosos ao nosso paladar e eles nos proporcionam prazer, mas eles devem ser reduzidos de consumo, mas não eliminados, né? Essa é a chave, esse é o segredo. Organização e entender que todo alimento pode. Aqui na nutrição não tem mais aquele não pode. Isso pode, isso não pode, né? Mas sim Você viu, encontrar o equilíbrio. você
Simone, a Regina comentou, né, que é desafiador essa organização, né? Então, por isso que a gente precisa colocar como prioridade. E a Cris Sim, comentou que é do Clube das Marmitas. O quanto que é saudável as marmitas? Eu mesma, eu vou uma vez por semana para a empresa, eu sempre levo a minha marmitinha. E toda vez que eu levo a minha marmitinha para a empresa, eu penso, poxa, por que que eu não faço isso todos os dias? Porque eu como ali a quantidade certinha, eu faço a minha marmita na quantidade certinha, eu coloco lá os alimentos certinho, carboidrato, tudo bem dividido, e eu não como além do que eu necessito. Muitas vezes você vai no restaurante, você vai num buffet, e aí você vê aquele excesso de comida, várias opções, e aí você vai colocando no seu prato, colocando, colocando. Quando você vê, o seu prato está deste tamanho. Muitas vezes até alimentos saudáveis, mas sim, aí vai a quantidade, né? Você come além daquilo que o teu corpo necessita. Então, a questão da organização e o Clube das Marmitas é uma excelente dica para quem quer sim. cuidar aí da sua alimentação e quem quer seguir aí com uma alimentação saudável. E muito legal isso que você falou, da questão do equilíbrio, né? Da questão de tudo pode, desde que seja com equilíbrio. A gente precisa entender isso. Até porque, quando a gente fala de alimentação, a gente percebe que a questão da alimentação saudável acaba que está sendo uma coisa muito elitizada, né? Então, hoje, para você ter uma alimentação saudável, você tem que ter condições econômicas, porque o que é passado, muitas vezes, por influenciadores, muitas vezes, as dicas que a gente vê, né, na televisão, aqueles programas de culinária, muitas vezes eu fico assistindo um programa de culinária, eu adoro assistir programa de culinária, gente. Eu e meu esposo, a gente adora assistir programa de culinária. E aí a gente fica vendo aqueles temperos, aqueles produtos caríssimos. Ai, vamos fazer um purê de abóbora. Ah, mas tem que ter ali noz mascavo, alguma coisa que é caro, que não, sabe? Então, assim, para ter alimentação saudável, não necessariamente a gente precisa ter esse glamour, sabe? De que Não. tem que ser o caro, de que tem que ser o filé mignon, de que tem que ser o peixe, o salmão, porque não tem gordura, o atum, que muitas vezes, uma grande maioria da população brasileira não tem acesso, né? Não tem condições de ter essa alimentação saudável. Então, como você falou, o arroz e o feijão é uma alimentação É uma saudável. E que alimentação muitas saudável. vezes, por essa elitização, acaba deixando como vilão o arroz e o Vilão. feijão. Sendo que o arroz e o feijão é o principal alimento da população brasileira. Né? Então, assim, Exatamente. o porquê não incentivar as pessoas a comerem arroz e feijão, ao invés de comer um hambúrguer, ao invés de comer pizza, né? Não que não possa, gente, como a gente falou, é tudo um equilíbrio, mas incentivar as pessoas a comerem arroz e feijão, a gente está incentivando as pessoas a terem uma alimentação saudável dentro desse contexto que a gente está abordando aqui. Não é isso? É isso mesmo. Eu tô vendo um comentário da Cris ali, que ele é do Clube da Marmita, que cozinha a cada 20 dias e fica muito mais fácil. Aqui em casa a gente também é do Clube da Marmita e você comentou lá no começo da sua oratória sobre o quanto é saudável fazer as marmitinhas, né? O quanto é saudável comer marmita. E é muito saudável. Eu falei que a gente consegue comprar alimentos mais naturais, bem equilibrados, né? Refeições bem equilibradas também, como fast food, como refeição mais rápida, mas a gente produzindo o nosso próprio alimento, a gente consegue quantificar, a gente consegue dosar a quantidade de gordura que a gente adiciona, a gente consegue dosar a quantidade de sal que a gente adiciona. Quando a gente faz um docinho, a gente consegue quantificar ali também essa quantidade de açúcar, né? Então, produzir a nossa própria refeição, nosso próprio alimento, é extremamente saudável e não só num contexto nutricional, não só no contexto do balanço, do equilíbrio nutricional daquele prato, mas também pelo momento. Quando você envolve a família nesse contexto de produção da sua refeição,
você tem um momento ainda mais saudável, porque você está compartilhando daquele momento de fazer a sua refeição, que é algo que aproxima as pessoas dentro da sua família. Aqui em casa, quem trouxe aí a ideia, né, apesar de eu ser a nutricionista, mas quem trouxe a ideia das marmitas para a gente fazer esse ano foi o meu marido. A gente já vem há algum tempo procurando comer de forma mais equilibrada possível. Então, todos os dias a gente preparava uma grande porção de arroz, de feijão, de legumes, e ao longo dos dias a gente ia fazendo só os grelhados. Começamos a fazer as marmitinhas esse ano. Ele veio e falou, não, vamos fazer a marmitinha justamente por causa disso que você falou. Porque a marmitinha a gente come só o que tá ali. A gente não quer comer mais um pouquinho. Então ajuda nesse contexto nutricional. E a gente se aproxima também, porque a gente tira ali algumas horinhas do final de semana. Um dia a gente vai na feira, faz ali a nossa compra da semana. A listinha fica sempre pronta, eu faço no bloco de notas do celular. Então, eu já deixo ali com os tiquinhos do que eu já tenho, sem tiquinho do que eu não tenho ainda. No domingo, a gente tira um momento do nosso domingo para produzir essas refeições. Então, ele me ajuda a preparar, faz a parte dele ali, né? Ele tá na live, ele tá assistindo. E a gente se aproxima mais, porque a gente tem aquele momento ali de interação. A gente vai escutando um podcast, vai escutando algo também para nutrir a mente, que é importante, né? E a gente vai fazendo o preparo da nossa refeição, o planejamento da nossa refeição da semana. Então, essa organização, no começo, gente, parece difícil. Mas ela, a longo prazo, como a Cris falou, né? Cozinhar a cada 20 dias para ela é prazeroso, traz paz. Então, a longo prazo, você vai trazendo isso para a sua rotina e vira hábito. A partir do momento que vira o hábito, é só ladeira abaixo, né? Porque ladeira abaixo no bom sentido, porque fica muito fácil. Você faz automaticamente. Igual a gente aqui, a gente faz a compra já todo sábado de manhã de uma forma automática, a gente produz as nossas marmitinhas no domingo de forma automática, a gente já chega da academia, a gente já tem a comida pronta, a gente chega do trabalho, a comida já está pronta. Então, ter essa organização, no começo pode ser doloroso, mas depois pode ter certeza, vai facilitar muito a vida de vocês e vai ajudar muito na saúde, na nutrição também, tá? Uma dica é não querer começar de uma forma grandiosa, sem exageros. Que tem gente que ou é 8 ou 80, né? Se eu não consigo fazer tudo, eu não vou fazer nada. Então comece com aquilo que você consegue. Comece organizando o café da manhã, comece organizando os seus lanchinhos intermediários, comece fazendo uma lista de compras, né? Comece fazendo as compras, trazendo para dentro da sua casa alimentos mais naturais que estejam disponíveis ali quando você sente aquela vontade de comer, né? Aquela vontadezinha de beliscar. Então, ter esses alimentos, uma porçãozinha de nuts, de castanhas, por exemplo, frutas, né? Principalmente frutas de época, que são mais baratas e mais nutritivas. Deixem elas visíveis no seu ambiente para que você se lembre de consumi-las também e elas não fiquem ali tristes dentro da geladeira a semana toda. E tirem do seu ambiente aquilo que você não quer consumir no seu dia a dia, que você quer consumir só de forma esporádica. Porque se você tiver ali na sua casa um pote de sorvete, um pacote de biscoito, como a gente falou, não é proibido comer, você pode consumir. Mas se você tiver de livre demanda, você vai consumir. Bateu aquela ansiedade, aquele estresse, que é um dos temas da nossa live de hoje, né? Saúde mental. Bateu aquele pico de estresse, de ansiedade, brigou com o chefe, brigou com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, você vai aonde? No pote de sorvete, na barra de chocolate, no pacote de biscoito, né? Não tendo isso disponível em casa, você vai ali na frutinha, na banana, que também é fonte ali, ajuda a produzir a serotonina, é fonte de prazer, de bem-estar. Então, tenha disponível em casa aquilo que vai te nutrir, além de te alimentar, né? Porque alimentação, tudo que a gente consome nos alimenta, mas aquilo que vai te nutrir também. Ô, Si, eu tô aqui coçando para que você responda a pergunta da Fernanda. Ai, Porque tá. essa Ah, pergunta, ela é assim, gente, até eu, tá? Eu acho que eu já até sei a resposta, porque outro dia eu conversei, aí a Keila falando, quando eu fico triste, eu acabo comendo um lanchão. um lanchão. Que delícia, Ai, não é só Keila. você não, Keila. Não, estamos todas juntas. É, e aí.
Ainda tem, depois eu quero que você fale um pouco também da questão do período, né, principalmente das mulheres ali da TPM também que influencia na nossa alimentação. Sim. Mas eu quero saber do arroz. Arroz normal ou arroz integral? O que que você recomenda e qual que é a diferença? A questão nutricional do arroz, primeiro eu vou falar os tipos de arroz, que eu acho que é importante, que nem todo mundo sabe. Nós temos vários tipos de arroz, né? O mais tradicional que a gente conhece é o arroz branco, que ele é o mais consumido pela população brasileira, mas existem outros tipos de arroz, inclusive derivações do branco, né? Que é esse que a gente consome no nosso dia a dia. Dessas derivações do branco, nós temos o parboilizado, que ele é o intermediário entre o integral e o branco. Ele tem um pouquinho mais de nutrientes, porque ele passa por um processo de parboilização, um cozimento ali, com a casca, onde aqueles nutrientes da casca é transferido para o grão também. Então, você tem um arroz que ele cozinha um pouco mais rápido do que o integral, um pouco mais devagar do que o branco, e ele tem ali um saborzinho intermediário. Nós temos o arroz integral, que ele é o arroz menos processado, né? Ele fica ali com a parte da casquinha ainda no arroz, então ele fica, nutricionalmente falando, ele tem um pouco mais de fibra, ele tem um pouco mais de proteína, porque o arroz também é fonte de proteína, tá, gente? Grande parte dos alimentos tem uma quantidade de proteína, e o arroz é um dos que tem um aminoácido que é essencial para o nosso organismo. E depois a gente tem o branco, que ele passa por um processo de fabricação um pouco mais complexo. Então, ele tira toda a casquinha e deixa ele bem branquinho, bem facinho de cozinhar. Nutricionalmente falando, o integral ele é mais completo, porque ele tem mais fibras, ele tem um pouquinho mais de proteína, ele tem mais nutrientes, tá? Mas quando a gente pensa no contexto geral do prato, você nunca vai comer só o arroz. Você vai consumir o arroz com uma carne, com a outra fonte proteica, com a leguminosa, né, que é o feijão ou outras leguminosas, por exemplo, com a salada, com os vegetais. Então você vai deixar aquele prato de uma forma geral rico em fibras, rico em proteína, rico em nutrientes. Então, nesse contexto, não necessariamente você precisa consumir o arroz integral. Você pode tranquilamente consumir o arroz branco, desde que ele caiba ali dentro de uma alimentação mais completa, tá? O tabu do arroz integral, ele veio justamente pensando que o arroz integral ele fosse um pouco menos calórico, justamente porque ele tem mais fibras, ele tem um índice glicêmico mais baixo, então ele tem ali uma transformação desse carboidrato em glicose mais lenta, né? Mas como eu falei, é tudo um contexto. O arroz branco, ele não estará sozinho. Se ele estivesse sozinho, vou comer uma porção de arroz branco, uma porção de arroz integral com certeza seria a melhor escolha. Mas como a gente vai comer ele num contexto de uma alimentação mais completa, proteínas, gorduras, fibra, a gente não precisa necessariamente escolher o integral. Eu não sei se eu fui muito complexa, se deu para entender. Deu para entender perfeitamente, eu amei a explicação. E ali, ó, tem alguém querendo saber, Simone, lava ou não lava o arroz? Se lavar o arroz perde nutriente? Eu vou falar, gente, não sei o que você vai responder, mas eu vou falar, eu lavo o arroz. Aqui em casa, eu e meu marido, quando meu marido faz, ele não lava. Quando eu faço, eu lavo. E é uma questão de meio que de toque, sabe? Sim. Eu preciso lavar o arroz. Mas eu lavava também, justamente por uma questão de aprender com a família, né? Você vem trazendo uma tradição que você lava o arroz porque sua mãe lavava, aí sua mãe lavava o arroz porque a avó lavava, sua avó lavava o arroz, e assim vai. E ninguém sabe o porquê que se lavava o arroz, né? O arroz, ele era lavado. Mas deixa eu falar por que eu lavo, tá? Porque eu tenho mania de... Eu acho que se eu lavar, ele vai ficar limpo. Ai, olha a minha cabeça. Meu, sei lá de onde que vem esse arroz, em que mão passou. Vou dar uma lavadinha aqui para cozinhar. É coisa da minha cabeça, né? Tá? Então, e o arroz antigamente ele era lavado mesmo, tinha essa necessidade justamente porque você fazia o processo dele aí de fabricação de uma forma mais raiz, né? Eu vou colocar essa palavra. Você socava o arroz, tirava a casquinha. Antigamente, nossos avós comiam arroz integral, né? Porque eles socavam ali no pilão, tirava a casquinha, abanava, tirava a casquinha. E o arroz ficava com os resíduos desse processo de fabricação. Então, ele necessitava ser lavado, justamente para fazer o processo final ali de produção desse arroz. Hoje em dia, não tem mais essa necessidade. Algumas pessoas deixam de molho o arroz integral para facilitar o cozimento, tá? Perde nutrientes?
Não sei dizer exatamente, porque você precisaria de um estudo aí para entender se esse grão de arroz tem mais nutriente lavado do que não lavado, né? Mas pensando num todo, o grão, quando você lava um grão, você tira parte do resíduo superficial dele, mas não do conteúdo interno. Você não vai deixar de molho, tá? Por exemplo, o arroz integral, pessoas que deixam de molho, ele facilita o cozimento. Aí você tira, pode perder parcialmente esses nutrientes, mas não de uma forma que ele fique com valor nutricional baixo. Tanto é que o grão parboilizado, ele é fervido, né? Ele passa por um processo ali de fervura também. E o branco, ele é muito mais processado e mesmo assim ele não deixa de ser nutritivo, tá? Então, precisa lavar o arroz? Não precisa lavar o arroz. E se ele perde nutrientes, a gente pode perder muito pouco, mas ele não deixa de ser nutritivo da mesma forma. Inclusive, o arroz é perfeito, é uma fonte de carboidrato, como eu falei, é fonte de aminoácidos, ele precisa fazer parte do nosso prato, viu, gente? De forma equilibrada. O arroz não é vilão, o arroz não é vilão. Não é vilão. O arroz é mocinho e o mocinho dos bons. Ai, que bom! Nossa, gente, olha o quanto que muitas vezes, né, até existe essa questão de moda alimentar, né? Como tudo, né? Essa moda que a internet traz, como é que a gente pode dizer? É uma modinha mesmo, né? Então, colocar o arroz como vilão, sendo que ele é o principal prato, né, da população brasileira de arroz e feijão, a gente não pode. Podem comer arroz, tem que equilibrar? Tem que equilibrar, mas o arroz não é vilão. E a Cris está lembrando aqui, ó, nossa TPM, eu não respondo por mim, e só A doce para gente. equilibrar meu humor. Fala um pouquinho da Vamos lá. TPM. Então, na TPM, nós temos uma alteração hormonal grandiosa, né? Acho que a maioria que está aqui na live é mulher e sabe bem do que a gente está falando. Alguns homens Se eu tiver costumo brincar. homem, se tiver homem é super importante para entender as Entender, mulheres também. exatamente. E alguns homens eu costumo até brincar com eles, assim, que eu falo que quando eles estão estressados, ansiosos, que altera essa produção hormonal, né? Eles têm mais ou menos, chega perto da sensação que a gente tem quando a gente está na TPM. E a gente fica, aumenta o nosso nível de ansiedade, aumenta o nosso nível de estresse, e a gente sente realmente essa vontade de comer alimentos mais palatáveis, alimentos mais comfort foods, alimentos mais gostosos. Justamente porque a gente está numa desregulação hormonal daquele período que gera esse estresse aumentado, gera essa ansiedade aumentada, que é justamente o que a gente começou falando aqui na nossa live, né, de saúde mental, que é algo que não está só no nosso clubinho das Luluzinhas aqui, mas também já atinge boa parte do público masculino. Eu atendo muitos homens que chegam no consultório que falam para mim, eu não consigo ficar sem o meu chocolatinho depois do almoço. Eu não consigo ficar sem comer doce todos os dias. Então, essa sensação, ela é comum, tá? Chega a ser não chega a ser normal, mas é comum, porque justamente a gente está passando por um momento de mais tensão. Observem, eu não sei se vocês já passaram por isso, quando você está com a alimentação mais equilibrada, tá? Equilibrada que eu digo, com mais nutrientes, a gente passa pelo período pré-menstrual sem ter tanta vontade de doce. Se a gente está com momentos em que a alimentação já vem desregrada, já vem com mais ultraprocessados, com mais alimentos mais palatáveis, que a gente vem consumindo poucos nutrientes, aí, pouca fruta, pouca verdura, pouco legume, a gente acaba ficando com mais vontade de comer doce no período pré-menstrual. E isso está relacionado também ao nutriente que a gente precisa para a produção e função desses neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que nos proporciona mais prazer, mais sensação de bem-estar, né? Então, manter uma alimentação equilibrada, incluindo alimentos nutritivos, como frutas, verduras e legumes, a gente vai conseguir controlar esse impulso aí, esse ímpeto por comer um docinho também. Ou seja, Depois do almoço, principalmente. ou seja, é uma prevenção. É uma prevenção. Quando você cuida, né, da sua alimentação, você acaba fazendo uma prevenção para esse momento aí, conhecido como TPM das mulheres, ou até mesmo para quem tem ali as crises de ansiedade que está mais aflorada, né, inclusive para os homens também. Então, quando você já vem nesse ritmo de cuidado da alimentação,
você já está prevenindo esses momentos. Mais uma Exato. pergunta, quando no pacote de bolacha tem Vale, vale 3 porções, por exemplo? O que isso quer dizer? Boa vale pergunta. três Adorei. porções na embalagem, Keila, na tabela nutricional, é isso? Normalmente você compra o produto e vem escrito lá, 3 porções equivale X, né? Vale Ah, três sim, porções, por sim, exemplo. O que é isso? Eu entendo que, por exemplo, depois você pode, mas eu entendo que seja isso. Você compra o produto, na embalagem está escrito 3 porções equivale a 500 calorias. Então sim. seriam 3 biscoitinhos, seria isso? É isso mesmo. Se for exatamente isso que a Dalva colocou, é bem isso, Keila. Quando a gente hoje a rotulagem dos alimentos mudou, né? A gente tem ali no alimento, na tabelinha atrás, tabela nutricional, a gente tem o valor por 100 gramas e a gente tem o valor pela porção. Que aí esse valor pela porção é a porção indicada ali em cima no cabeçalho da tabela nutricional. Antigamente, quando a gente pegava dois alimentos similares e tinha um com a porção de uma colher de sopa e o outro com uma porção, sei lá, tipo de uma colher de chá, você não conseguia comparar os dois de uma forma tão rápida. Hoje eles vêm com essa porção que você indicou, tipo, 3 porções, uma colher de sopa, uma colher de chá, tantos gramas, e também por 100 gramas. Então, se você pega dois alimentos similares, você consegue avaliar esses alimentos e perceber por 100 gramas, né, que está ali na cara, ali bem visível, qual daqueles alimentos que se encaixam mais na sua rotina alimentar dentro da sua dieta individual, por exemplo. Né? Então, essa porção ela é muito válida. Então, você, quando tem a quantidade, é legal que você já entende quantos que você vai consumir para ter aquela quantidade de calorias ou de gordura, de carboidrato. E por 100 gramas para você comparar um alimento com outro também. Então, ela falou que era exatamente aquilo que eu tinha colocado. Ai, Ari, obrigada, meu amor. Também estou morrendo de saudade de você. Ó, um grande beijo no seu coração, viu? Simone, eu falei para você que passa rápido. Nossa, Passa muito já passou? rápido. Olha só, a gente tem 7 minutos aqui para finalizar, para gente, para te agradecer, para dizer que foi incrível estar com você. Se alguém mais tiver aí alguma perguntinha, a gente ainda tem Sim. 7 minutinhos aqui, mas eu já queria adiantar assim, a minha gratidão, meus agradecimentos, foi incrível, incrível. O que é bom passa rápido, é leve, é tranquilo, é saudável, sabe? Então, assim, te ouvir foi certeza que depois eu vou assistir essa live novamente, porque as suas informações são tão preciosas e tão importante para a gente, coisas tão simples, a gente manter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, né, com uma alimentação saudável, mas uma alimentação saudável de verdade, comida de verdade, feijão com arroz no prato. Então, assim, eu estou muito, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por estar aqui compartilhando seus conhecimentos, por estar aqui compartilhando essas dicas excepcionais para a gente. Eu que agradeço, Dava, pelo convite, né? Como eu te falei hoje mais cedo, a gente conversou, eu falei, nossa, minha primeira live, eu estou extremamente ansiosa, nervosa, porque não tenho muita afinidade com as câmeras. Eu acho que eu demonstro isso em alguns momentos, mas eu quero agradecer pelo convite. Eu fico imensamente feliz em ser convidada para falar sobre alimentação e nutrição, porque é um assunto que eu amo de paixão. Né? Eu estou sempre aí buscando conhecimento, buscando me atualizar, justamente para que eu tenha um pouco mais de segurança em transmitir a informação. E eu fiquei muito feliz pelo convite, né? E eu, só para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos também que participaram, interagiram com as perguntas e também finalizar dizendo que para que a gente tenha mais saúde mental, para que a gente tenha uma melhor nutrição e também uma melhor saúde mental, a gente precisa sim mudando aos poucos o nosso hábito alimentar, mudando aos poucos os nossos hábitos e estilo de vida, né? Porque a nutrição, a saúde mental também dependem do nosso estilo de vida no ambiente que a gente convive. Então, moldar esse ambiente é extremamente necessário para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, com equilíbrio, né? Então, atividade física, evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o consumo também excessivo de tabaco e outras drogas,
porque tudo isso influencia na nossa saúde nutricional, no nosso sono, na nossa saúde mental. Então, essa Ai, é a dica para hoje. ai, que linda. Olha, eu quero agradecer a Gisele, que sempre está presente em todas as lives, a Fernanda, a todos que participaram. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Essa live vai ficar gravada no Instagram e eu vou compartilhar também com o Instagram da Simone. Quem quiser saber mais de nutrição, pessoal, sigam a Simone lá nas redes sociais. Se quiserem também, quem sabe aí uma consultinha, busque a Simone, que com certeza ela vai nos ajudar aí com a nossa alimentação de uma melhor forma possível, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, Cris, por ter feito esse elo entre a gente, por ter sugerido, né, que a gente fizesse essa live. De cara eu falei, nossa, faz todo sentido, saúde mental e nutrição é algo que caminha junto. Então, muito obrigada mais uma vez e não se esqueçam, sigam a Simone nas redes sociais também, ela traz super dicas aí de alimentação. Si, um grande beijo e até a Um beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!